amigo, visitante do canal Redemptoris Mater. É muita alegria estar aqui junto com vocês. Sejam muito bem-vindos. Esse espaço foi criado com muito cuidado para partilhar conteúdos de inspiração, de edificação, de formação na fé e para o nosso aprofundamento. Se você se sentir tocado por esse conteúdo, acione o sininho para ser notificado de outras publicações e não perder nenhuma novidade. E se você conhece pessoas que acham que se agradariam do mesmo conteúdo, não deixe de compartilhar com elas. Que a Mãe do Redentor interceda por nós. Deus abençoe muito você e sua família. O Evangelho de João tem uma longa passagem, no capítulo 10, sobre o bom pastor. Uma das mais importantes declarações feitas nesse capítulo e em todos os evangelhos é aquela em que Jesus declara que ele e o Pai são um, revelando a sua divindade. É para essa passagem de João 10, versículo 27 e seguintes, que queremos voltar o nosso olhar atento hoje. Ouçamos o trecho. Naquele tempo, disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. O discurso todo, no capítulo 10, é uma longa alegoria na qual Jesus se compara ao pastor e compara seus discípulos às ovelhas. Ele explica como algumas pessoas tentam tirar as ovelhas do pastor. Esse discurso ocorreu no templo, em Jerusalém. No trecho que lemos antes, podemos encontrar 3 ideias-chave. Uma é a da identidade das ovelhas de Jesus. Elas o ouvem. Quando os pastores guiam as ovelhas, eles o fazem através da voz, normalmente. Então, como as ovelhas se deixam guiar por aquele de quem conhecem a voz, assim os discípulos devem ouvir a voz de Jesus e obedecer a ele. Uma segunda ideia-chave é que Jesus conhece suas ovelhas. Como o pastor também conhece os seus animais, conduzindo-os e andando com eles, semana após semana, ano após ano. Passa a conhecer cada ovelhinha pelo nome que lhe dá e reconhece cada uma. Jesus conhece intimamente os seus seguidores, tem um relacionamento com eles, sabe quem são individualmente. E a terceira característica de Jesus como pastor é que as ovelhas o seguem, obedecem ao que ele diz, vão aonde ele for. Na modernidade, as pessoas tendem a ver a moralidade como uma série de regras que podem ou não ser quebradas, que podem ou não ser seguidas conforme a pessoa quiser. Porém, a metáfora de Jesus aqui, assim como era na escritura judaica e em outros escritos do seu tempo, é de que a moralidade é o caminho que a pessoa escolhe e segue. Jesus fala nos 2 caminhos, o largo e o estreito. Um guia à destruição, o outro guia à vida. A ideia de moralidade não é apenas uma série de proposições abstratas, é uma jornada, e uma jornada diária. As ovelhas se movem de pastagem em pastagem com seu pastor. Os discípulos de Jesus são chamados a caminhar pelo caminho em que ele vai, onde quer que vá, inclusive até o Calvário e a cruz. Jesus também menciona os presentes, os dons que ele dá às suas ovelhas. Ele dá a vida eterna. O pastor de ovelhas lhes dá a vida alimentando-as, cuidando que elas não se percam ou sejam roubadas ou feridas. Cristo dá outro tipo de vida, dá vida eterna, vida para sempre, a vida futura, sobrenatural, que nunca termina. Ele não é apenas um bom pastor,
É o pastor sobrenatural de seus discípulos. Ele ainda liberta e salva, pois ele diz: elas jamais se perderão. Ou seja, os discípulos de Jesus ainda vão morrer da morte natural para os seres humanos. Mas quem comer a carne do Cristo e beber seu sangue habita nele, e não morrerá da segunda morte, da qual fala o livro do Apocalipse. Aquela morte eterna, de total separação de Deus, que chamamos de inferno. É pela salvação que Cristo traz que os que forem seus discípulos nunca morrerão. E ele lhes dá proteção espiritual e bem-estar espiritual, aquela alegria com paz, nesse combate dramático que está sempre acontecendo entre o reino de Deus e o reino de Satanás. Pois Cristo garante: ninguém vai arrancá-las de minha mão. No mundo há ladrões de gado, de ovelhas, de cavalos. Jesus, o poderoso pastor, guarda os seus discípulos dos intrusos. Como ele disse, o Pai os deu a ele, e o Pai é maior do que todos e que tudo. O Pai é o pastor divino, a quem, em última análise, pertencem os discípulos, as ovelhas do Filho. Algumas vezes as pessoas falam como se Satanás e Deus fossem poderes iguais, embora opostos, como o Yin e Yang, por exemplo, ou o lado da luz e o lado negro da força de Star Wars. Essa não é uma visão bíblica. Deus é onipotente, poderoso, e Satanás é apenas uma criatura, um anjo criado por Deus que se rebelou. Seu poder não se compara com o do Senhor Todo-Poderoso, conforme a expressão que o Antigo Testamento usava. O discípulo que permanece com o Senhor não se perderá. Como Jesus alude quando fala do ramo que está ligado à videira em João 15. Esse ramo dará muito fruto e viverá. O ramo que se separa da videira seca e será tirado ao fogo. Portanto, é possível perder a salvação separando-se de Cristo por um ato de livre-arbítrio. Resta-nos olhar para a última frase de Jesus nessa passagem que estamos vendo. Eu e o Pai somos um. No contexto em que explica que o Pai é todo-poderoso e que o inimigo não é, nem pode tirar os discípulos de Jesus, a menos que eles queiram separar-se, é que Jesus afirma: eu e o Pai somos um. Essa unidade poderia dizer respeito a uma espécie de comunhão de Jesus com a vontade do Pai, mas, na realidade, ela diz respeito à unidade de naturezas entre Jesus e o Pai. Assim como o Pai é todo-poderoso, Jesus também é. O Pai é o bom pastor, que deu as ovelhas ao Filho, como Jesus vinha dizendo. Então ele prossegue com a nossa frase: eu e o Pai somos um. Ou seja, Jesus se identifica com o pastor divino, aquele a quem o Antigo Testamento faz referência, o Deus de Israel. O exemplo mais conhecido dessa imagem de Deus no Antigo Testamento está no Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É um salmo de Davi. Davi prossegue descrevendo o Senhor Deus como um divino pastor. Também no profeta Ezequiel, nos capítulos 34 a 36, Deus mesmo fala sobre os maus pastores que prejudicam Israel, aqueles sacerdotes de Jerusalém que não apacentam o povo, ao contrário, abusam dele. E Javé diz que ele mesmo virá, reunirá suas ovelhas e tomará conta delas, revelando-se assim como o pastor divino e falando do tempo da vinda do Messias, do tempo da salvação. Quando os judeus ouviam o que Jesus disse, que ele era o bom pastor e daria a vida eterna às ovelhas que ouviam sua voz, imediatamente lhes vinha à mente essa passagem. Nesse contexto é que o Cristo arremata: eu e o Pai somos um. Isto é, eu sou o Senhor. Os versículos seguintes, de João 10, 31 a 33, deixam isso muito claro.
Depois de ouvirem essa sentença de Jesus, diz a palavra que os judeus pegaram pela segunda vez em pedras para o apedrejar. Disse-lhes Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam-lhe: Não é por causa de alguma boa obra que te queremos apedrejar, mas por uma blasfêmia, porque sendo homem te fazes Deus. Eles entenderam perfeitamente o que Jesus estava dizendo. Entenderam as implicações do que significava que Jesus e o Pai eram um, tanto que quiseram matá-lo. Jesus estava revelando não apenas que era um bom pastor, mas que era Deus vindo em pessoa para salvar seu povo, como Ezequiel prometera. Tanto Santo Hilário de Poitiers, doutor da Igreja que viveu na primeira parte do século IV, como Agostinho, que viveu mais no final do mesmo século, escreveram sobre essa passagem quando elaboraram as suas obras sobre a Trindade. Santo Hilário criticou alguns hereges que afirmavam que a unidade entre Jesus e o Pai era uma mera união de vontades e não de natureza. Na verdade, heresias como a de Ário negavam a divindade de Jesus sob essa alegação. Essa unidade na divina substância é a raiz daquilo que professamos no credo, que Jesus é gerado, não criado, consubstancial ao Pai, ou seja, da mesma substância do Pai. Eles partilham a mesma natureza divina. É a interpretação verdadeira de João 10:30. Natureza, substância ou essência, aqui, significam a identidade daquilo que o Pai e o Filho são. Vemos que Jesus fala das duas pessoas, ele e o Pai. Assim, Santo Agostinho, no seu livro sobre a Trindade, sublinha que há uma revelação do mistério da Trindade nessa passagem. Não está certo Ário, para quem Jesus era criado e, portanto, o Filho não era o verdadeiro Deus, nem está certo um outro herege, Sabélio, para quem o Filho era apenas uma modalidade da existência do Pai, não uma pessoa distinta na Trindade. Sendo um, Jesus é consubstancial ao Pai, ambos têm a mesma natureza, arrematava Agostinho. Essa linguagem filosófica pode parecer um pouco complicada, e por isso mesmo o mistério central da fé é o mistério da Trindade. Não o compreendemos totalmente, mas podemos acolher o mistério de um só Deus, uma natureza divina, mas três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus é Deus feito homem. É o pastor que, com essa afirmação em João 10, protege suas ovelhas dos erros do arianismo e do sabelianismo. Às vezes ouvimos explicações sobre a Trindade que podem dar ideias vindas dessas heresias. Por exemplo, quando dizem que a Trindade é como a água, que pode ser gelo, se sólida, líquido e vapor. Esse é um exemplo perfeito de sabelianismo, de que Deus tem três diferentes modalidades, mas tudo é o mesmo, a água. Não é assim, pois há um Deus e três pessoas, como já sublinhamos. O Filho não é o Pai não é o Filho e o Espírito não é nem o Pai nem o Filho. São três pessoas eternamente unidas como o Deus Trino, a Trindade, que João vem revelar nesse seu texto no capítulo 10 do seu Evangelho.